queridos irmãos, amados e amadas da parte de Deus, nosso Pai. Nós estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, para mais uma aula de formação teológica. Gostaria de desejar a você uma boa noite e desejar que você seja bem-vindo ao nosso canal da ACA, Almeida Consultoria e Assessoria Educacional. Eu sou o professor Rodrigo e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a monarquia dividida do povo de Deus. Desde já agradeço a sua presença, você que nos acompanha pelo nosso canal do Facebook e mais tarde no nosso canal do YouTube. Você quiser nos ajudar adquirindo o nosso material, a nossa apostila, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, DDD 43 99196 7110. E lembrando que na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, nós vamos iniciar um curso de formação à parte desta aula de formação teológica. Então a formação teológica acontecerá nas segundas-feiras, como normalmente acontece, e durante o mês de novembro, nas terças-feiras, nós vamos realizar o encontro de formação, de estudo, de aprofundamento de Mariologia. Portanto, se você tem interesse em aprender mais sobre a pessoa de Maria, entre em contato conosco também, faça a sua matrícula neste curso através do DDD 43 99196 7110. Iniciemos, portanto, invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, na aula passada nós víamos a respeito da instituição da monarquia em Israel. O povo de Israel, que saiu do Egito, caminhou 40 anos no deserto, entra na terra prometida, conquistando esta terra, e para isso foi preciso matar muita gente, porque havia povos que já habitavam a terra prometida. Este povo de Deus se instala na terra prometida e começa um sistema governamental, assim podemos dizer, chamado do período dos juízes. As 12 tribos de Israel se organizam, cada um na sua tribo, através de uma governabilidade dos juízes. Acontece que esse período entra em colapso e ele acaba, mais ou menos 200 anos depois da entrada do povo na Terra Prometida. E assim o povo, olhando as nações ao seu redor, vai até o profeta Samuel e pede ao profeta: queremos ser como todas as nações, queremos ter um rei. Então Samuel expõe os pontos negativos de uma monarquia. No entanto, o povo insiste neste pedido. E nós vimos na aula passada os 3 primeiros reis: Saul, Davi e Salomão. E nós vimos como se deu então esta instituição da monarquia em Israel. Contudo, como o nosso tempo é bem escasso e nós temos que correr um pouco com o conteúdo, nós não conseguimos ver pormenorizadamente nesta aula os detalhes da instituição da monarquia e também, muito menos, nós vamos conseguir ver como a monarquia se dividiu de forma mais detalhada. Para isso, nós temos a nossa apostila, no qual você consegue encontrar as citações, as referências, as explicações mais detalhadas. Aqui nós só damos uma explanada no conteúdo a fim de ajudá-los na compreensão teológica do texto e do fato histórico acontecido. Pois bem, na aula passada encerramos falando de Salomão, filho de Davi. Salomão morre no ano 930 e logo em seguida o seu filho Roboão assume o reinado.
não é? No entanto, ao passo que Salomão era conhecido como o grande rei, aquele que era o possuidor da sabedoria, como aquele que era do agrado de Deus, nós vimos que Salomão havia também os seus pontos negativos. E a monarquia também. Por quê? Porque começou a colocar altas taxações de impostos sobre o povo, de tributos, de contribuições. E aí então o povo já estava um pouco cansado, um pouco estafado, digamos assim, com a monarquia, com o modo de governar de Salomão. Acontece que quando Salomão morre, um homem chamado Jeroboão, lá no norte, então imagine você, aqui o nosso quadro está cheio, porque para adiantar a nossa aula, né, para não perder tempo escrevendo. Mas imagine você um mapa aí do reino da monarquia de Israel, né? Porque até então, até o ano 930, quando nós falávamos povo de Israel, nós compreendíamos um único povo, um único reino, governado por um único rei. Então, nós tínhamos um rei, nós tínhamos um povo e nós tínhamos um único Deus. Então, um único rei, um único povo, um único Deus. No entanto, a partir da morte de Salomão, em 930 mais ou menos, antes de Cristo, a monarquia se divide. Então, para cima vão ficar 10 tribos e nós vamos chamar de Reino do Norte. Este Reino do Norte, né, lá no norte, vai se chamar Reino de Israel. Então agora, a partir de 930, nós não falamos mais em povo de Israel, porque o povo está dividido. Nós falamos em Reino de Israel e nós falamos em Reino de Judá, certo? Então, ao norte, nós temos o Reino de Israel, desculpa. Então, lá no norte, no Reino do Norte, este reino se chama Reino de Israel. Este Reino de Israel teve 3 capitais. A primeira dela foi Siquém, depois Tirsa, depois Samaria. Siquém, Tirsa e Samaria. Neste Reino do Norte, nós temos 10 tribos. Lembrando que o povo de Deus, até então, né, o povo de Israel, até 930, era formado pela junção, pela combinação de 12 federações, de 12 estados, de 12 tribos, chamada as 12 tribos de Israel. Quando acontece a divisão em 930, 10 tribos vão pertencer ao Reino do Norte e 2 tribos vão pertencer ao Reino do Sul. Então, o Reino do Norte é constituído pelas tribos de Ruben, Simeão, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zabulon, Efraim e Manassés. O que acontece? Este homem aqui, chamado Jeroboão I, lá em 1 Reis 12, 20, então vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Reis 12, 20. Está ali depois do livro de Samuel, nós temos o livro de 1 Reis. 1 Reis 12, 20. Nós temos então o cisma, né? A divisão da monarquia. 1 Reis 12, 20. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no para a assembleia e proclamaram-no rei sobre todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Veja, o versículo 20 está dizendo que Jeroboão I, então Jeroboão volta para Israel e o povo o proclama rei. Mas aqui nós temos um problema, porque quem deveria ser rei não é Jeroboão, porque Jeroboão é um oficial do império. Ele é um servidor do império, ele é um servidor da dinastia davídica.
Então ele não tinha direito de descendência, de sucessão ao trono. Então quem deveria tomar posse, quem deveria ser consagrado rei de Israel, que até então era um povo único, é Roboão, filho de Salomão. No entanto, este carinha aqui, Jeroboão, quando chega em Israel, lá no norte, o povo o aclama rei de Israel. Versículo 21. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, num todo de 180.000 guerreiros de Escol, para dar combate à casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então veja, no norte nós temos Israel, então aqui o povo de Israel já coroa Jeroboão, rei do norte, e lá no sul nós temos Judá. Lembra que na aula passada eu disse que a dinastia davídica se constituiu no sul? Davi, Salomão, Roboão, não é? Toda a descendência de reis, com a bênção de Deus na dinastia davídica, estava no sul. Então, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, está em Jerusalém, lá no sul. Então, ele no sul convoca 180.000 homens para combater Jeroboão, que está no norte. Para quê? Para reivindicar todo aquele território. Era inimaginável um reino dividido. Versículo 22. Mas a palavra de Deus foi dirigida a Semeias, homem de Deus, nestes termos. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao resto do povo. Assim fala o Senhor: não subais para guerrear contra vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram a ordem do Senhor e regressaram como o Senhor lhes ordenara. Veja, Rodrigo, por que Deus quis? Porque foi do agrado de Deus que o reino se dividisse. Bem, nós vamos ver isso mais um pouquinho para frente, né? Que foi do agrado de Deus que o reino se dividisse. O fato é que aqui no livro de 1 Reis 12, 24, o Senhor fala por meio do profeta: não, Roboão, você que está aqui embaixo no sul, não suba para guerrear com Jeroboão, que é teu irmão, aquele povo que é da tua raça, porque esta divisão é da minha vontade. Então, Roboão, seguindo a palavra do Senhor, se conforma com esta vontade e não sobe para guerrear. Ou seja, nós temos aqui então a instituição de dois reinos. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então, no sul, nós temos o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, e ali nós temos duas tribos, a de Judá e a de Benjamim. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é o período que compreende o reino do norte. Ele existiu mais ou menos 200 anos, de 930, quando Salomão morre, e Jeroboão I é coroado rei pelo povo lá no norte. Então ele existiu de 930 a.C. a mais ou menos 722 a.C., quando houve a guerra Ciro-Efraimita. A guerra Ciro-Efraimita. E aqui, muita atenção para entender a guerra Ciro-Efraimita. O que foi a guerra Ciro-Efraimita? O reino de Israel, então Israel está lá no norte, o reino de Israel se une com a Síria e eles descem lá no reino do sul para convencer o reino de Judá, lá no sul, a se unir, a fazer uma tríade de poder para combater, para atacar a Assíria. E esse projeto político,
ele tem o apoio do Egito. Então, vamos lá. O Egito está na retaguarda, apoiando o reino de Israel se unir com a Síria para atacar a Assíria. No entanto, quando eles descem lá para Jerusalém, a capital do Reino do Sul, para convencer o rei do Sul a entrar nessa briga, o rei do Sul fala: não, eu não vou. Veja, o rei está com medo. E neste tempo, as nações eram atacadas pelos maiores exércitos. Então, a Assíria, sabendo deste conluio de Israel e da Síria, então, sabendo deste plano, eles vão atacar o reino de Israel. Então, a Assíria ataca o reino de Israel e em 722 destrói o reino de Israel, levando o povo cativo para aquela cidade. Então, qual é o fundamento bíblico para isso? Vamos ver lá. 2 Reis 16, 5, 9. 2 Reis 16, 5, 9. Então, Razom, rei de Arã e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, partiram para atacar Jerusalém, assediaram Acás, mas não puderam vencê-lo. Nesta mesma época, Razom, rei de Arã, conquistou Elat-Adom, expulsou os judaítas de Elate, os edomitas a ocuparam e lá permaneceram até hoje. Então, Acás enviou mensageiros a Teglat-Fileser, rei da Assíria, para lhe dizer: sou teu servo e teu filho. Então veja, a Assíria, o rei Teglat-Fileser, ataca o reino do norte, o rei do sul, com medo de ser atacado, manda mensagem e fala assim: olha, eu sou teu súdito, eu sou teu servo. Então veja, o reino do sul não participa desse conluio e, além disso, manda mensagem para o rei da Assíria, que era um império muito forte, para dizer assim: olha, estamos em paz, não queremos guerra, não queremos ser atacados. Vem libertar-me das mãos do rei de Arã, do rei de Israel, que insurgiram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que havia no templo do Senhor, nos tesouros do palácio real, e os enviou como presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu o seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela. Deportou seus habitantes para Kir e mandou matar Razom. Veja, todo este combate está por detrás o querer dominar as nações. Então, a Assíria, que era um reino muito forte, queria, claro, expandir o seu reinado. E para isso, este reino, através do rei Teglat-Fileser, ele ataca o reino de Israel. Então, quando acontece este ataque, no ano 722, o rei da Assíria começa a sitiar, começa a fazer um grande cercado ao redor da cidade, ao redor do reino de Israel. E ali eles vão cozinhando o galo, digamos assim, num ditado brasileiro, vai cozinhando em banho-maria o rei de Israel, até que em 722 eles são atacados. Isto acontece como uma forma de punição. Por quê? Por causa da idolatria e da injustiça social e da degradação do povo. Veja, o reino de Israel, no norte, não tem a bênção de Deus na dinastia davídica. Ou seja, eles são usurpadores.
Além disso, eles tiveram três capitais, né? Siquém, Tirsa e Samaria. Veja, Siquém, Tirsa e Samaria. Siquém foi a primeira capital do Reino do Norte e ela foi construída e destruída inúmeras vezes, até que finalmente ela foi arrasada no ano 107 a.C. Por que isso é importante nós sabermos? Para nós entendermos lá no Novo Testamento o que eu vou falar já já para vocês. Então, no primeiro momento, nós temos a capital do norte sendo Siquém. Foi em Siquém que o patriarca Abraão ergueu o primeiro altar quando chegou à terra prometida em Canaã. Então, quando Abraão chega na terra prometida, ele constrói um primeiro altar na terra de Siquém, junto ao carvalho de Moré, lá em Gênesis 12, 6, 7. Gênesis 12, 6, 7. Também Jacó fez uma viagem e no caminho, já próximo de Siquém, ele luta contra Deus. Lembra lá quando Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, ele tem uma visão, né, de uma escada que vai do céu à terra, os anjos subindo e descendo, e ali ele tem uma guerra contra Deus. E Deus fere a junta de Jacó. E é onde acontece a mudança do nome, né? Jacó passa a se chamar Israel, né? Deus lutou, Deus combateu comigo. Então veja, este povo, né, de Deus tem a sua primeira capital em Siquém. Siquém é uma cidade muito importante. Veja, Abraão passou por Siquém, Jacó passou por Siquém, né? Lá em Gênesis 33, 18, em Siquém ergueu um altar para o El, Deus de Israel. Então nós já sabemos que a partícula El significa Deus, né? Então Gênesis 33, 18, é erguido um altar para o Deus de Israel. Também foi em Siquém que Josué, já idoso, reuniu os israelitas para fazer a grande assembleia, a assembleia de Siquém, lá em Josué 24. Nós já estudamos isso nas aulas passadas, né? Quando todo o povo, reunido pelo profeta, por Josué, decide seguir, amar e respeitar e servir ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus El, o Deus de Israel. Então veja, é um lugar muitíssimo importante, Siquém. Siquém. Depois, nós temos a cidade de Betel, né? Tirsa, e aqui nós temos a cidade de Betel. E Betel é uma cidade muito importante. Betel significa casa de Deus. Lembrando que tudo que tem El é Deus, alguma coisa. Bet, em hebraico, significa casa. Portanto, a cidade, né, a capital Betel significa casa de Deus, não é? Então Betel também é uma importante cidade do Reino do Norte. Uma importante cidade do Reino do Norte. O nome Betel foi dado por Jacó. Foi neste lugar que Jacó teve a visão da escada, né? Lá em Gênesis 28, 10. Foi também em Betel o sepultamento de Débora, a juíza, a ama de Rebeca, a esposa amada de Isaac e a avó de Benjamim. Josué derrota o rei de Betel, lá em Josué 12, 16. Então, para conquistar a cidade, para que a cidade se tornasse parte da propriedade do povo de Israel, Josué, num combate, derrota o rei de Betel. A cidade, então, é entregue à tribo de Benjamim, lá em Josué 18, e começa a fazer parte deste reino de Israel, que até então é unificado. E foi para lá, para Betel, que a Arca da Aliança foi levada. Era um dos lugares onde o profeta Samuel julgava o povo. 1 Samuel 7, 16. Após a divisão de Israel, Jeroboão mandou erguer um bezerro de ouro em Betel. Então agora nós vamos ver. 1 Reis 12, 29.
voltar aí algumas páginas, 1 Reis 12, 29. Erigiu um em Betel e pôs outro em Dan. Estabeleceu um templo dos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, o 15º dia do mês, à semelhança do que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Então veja, aqui em 1 Reis 12, 26, 27, 28, nós vemos então o culto da idolatria. Então, quais foram as causas da divisão? Então, primeira coisa, um cisma político. Houve uma divisão de poder político. Agora, o norte vai ser governado por um rei, o sul por outro rei. Poder político. Mas também, no fundo, nós temos um poder religioso. Lembra aquela história que Deus já havia pedido uma casa para Davi, mas foi Salomão, o seu filho, quem construiu o templo? Então, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, então aqui no sul, toda a liturgia, todas as celebrações é centralizada no templo. Agora, com o reino dividido, o que é que a monarquia no norte vai fazer? Começar a construir santuários, começar a construir outros templos. Aqui em 1 Reis 12, versículo 31, estabeleceu o templo dos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo. Então veja, isto para Israel é considerado uma blasfêmia, uma idolatria. Então, lá no norte, os reis do norte, a começar por Jeroboão, vão construindo santuários, de tal forma que o povo que está lá no norte não precise mais descer para o sul para oferecer o sacrifício, para fazer as orações, para ofertar o dízimo no templo de Jerusalém. Então, as causas da divisão foi o cisma político, o poder político e o poder religioso. Outro motivo pela qual nós temos a divisão do reino de Israel é a opressão por parte do rei. Por quê? Porque Salomão havia se tornado um rei um tanto opressor, colocando altos tributos sobre o povo, né? Então o povo já estava cansado da governabilidade de Salomão. Quando Roboão assume o poder, então vamos ver, Roboão é filho de Salomão, rei de Judá, lá no sul. 1 Reis 14, 21. 1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera entre todas as tribos de Israel para nela colocar o seu nome. Então veja, o que o autor sagrado está colocando aqui? Então todo o texto tem uma intencionalidade. Então quem escreve este texto está falando assim, olha, Deus não escolheu morar no norte, Deus escolheu morar no sul. Isto é poder político-religioso. O autor sagrado quer convencer os seus leitores de que o lugar de se adorar a Deus é no sul, é em Jerusalém, e não é no norte. 1 Reis 14, 21, né? Versículo 22. Judá fez o mal aos olhos do Senhor. Irritaram seu ciúme mais do que tinham feito seus pais, com todos os seus pecados que cometeram, constituindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados sobre toda a colina elevada, debaixo de toda árvore frondosa. Então veja, também Judá construiu outros santuários fora do santuário, fora do templo de Jerusalém. Versículo 24.
houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então veja, o povo de Deus que está no sul também se prostitui pela idolatria. O povo do norte se prostitui pela idolatria, mas o povo do sul também se prostitui pela idolatria. E veja que interessante, né? O povo de Deus se separa e logo quando Roboão vai assumir o poder, o povo vai até ele clamando, pedindo para que ele fosse misericordioso. E ele vai dizer assim: o meu dedo mindinho é mais pesado, é mais grosso, é mais forte que o rim do meu pai. O pai dele era o Salomão. Se o meu pai oprimiu vocês, eu vou oprimir vocês muito mais. Então isso foi a gota d'água, foi a derradeiro momento para que o povo coroasse Jeroboão como rei do norte. Então, nós temos o cisma político e religioso e a opressão do rei por parte da taxação de impostos. Então, este povo se desvia dos mandamentos, não cumpre mais os preceitos do Senhor. E ainda por cima, ele se torna um povo de idolatria. Então, lá em Betel, na Samaria, em Dan, nós vamos tendo santuários que foram construídos para os deuses. Santuários que foram construídos para os deuses. Então veja, Betel, casa de Deus. Como agora aquele lugar se tornou um lugar de idolatria, ou seja, um lugar onde se cultua os deuses, veja lá, Oséias 4:15. Lá para o meio da Bíblia. Oséias 4:15. Se tu te prostituíres, Israel, não vos dirijais a Gilgal, não subais a Bet-Avém, não jureis pela vida do Senhor. Então veja, agora, lá em Oséias 4:15, 5:8, 10, 5:8. Betel deixa de se chamar Betel e se chama Bet-Avém. Bet-Avém. Sabe o que significa isso? Casa do nada. Casa da nulidade. Casa da vaidade. Então veja, o lugar que era chamado casa de Deus, agora o autor sagrado escreve, falando que este lugar se tornou Bet-Avém, se tornou casa do nada. Por quê? Porque a casa de Israel se envergonhou de Betel. Jeremias 48:13. Então Betel se torna uma vergonha diante de Deus por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Então, a título de resumo e de recapitulação, em 1 Reis 12, de 1 a 33, nós temos o relato da divisão da monarquia. Claro, é um relato bastante comprido, né? 33 versículos, mas ali nós vemos então em síntese este desvio dos mandamentos, o povo que deixa de seguir o Senhor para adorar outros deuses. Nós vemos então o culto da idolatria, servindo outros deuses, e esta construção dos templos. Isto foi então o Reino do Norte. Aí então acontece a guerra sírio-efraimita. Isso nós vemos lá em 2 Reis 16, 5, 9 e em Isaías 7, de 1 a 17, contando a história da guerra sírio-efraimita. Recapitulando, o que foi a guerra sírio-efraimita? O reino de Israel lá no norte se une com o reino da Síria, apoiados pelo Egito, descem lá no sul para convencer o sul, o reino de Judá, a atacar a Assíria. O reino de Judá não concorda, se alia à Assíria, e então a Assíria invade
o reino de Israel em 722 e destrói com tudo. Leva o povo cativo para lá. Então isso acontece como forma de punição pela idolatria e a injustiça social do povo. 1 Reis 17:3. 1 Reis 17:3. A palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está ao leste de Jordão. Beberás a torrente, ordenei aos corvos que te deem lá alimento. Elias então partiu, pois... Desculpa, é 2 Reis. 2 Reis 16. 2 Reis 16, 5, 9. Então Razom, rei de Arã e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, partiram para atacar Jerusalém e assediar a casa. Então aquilo que nós líamos antes, né? Todo este complô para fazer com que acontecesse a invasão do reino de Israel, né? Então nós vemos aqui a degradação do povo. Mesmo assim, Deus foi misericordioso, dando ao povo a oportunidade de abandonar a idolatria. Então mesmo, parece que é estranho, né? Rodrigo, há pouco tempo você falou que Deus permitiu a divisão, né? Porque era da vontade dele. Agora você fala que a divisão é uma forma de punição. Então veja, os textos sagrados foram escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, em contextos históricos diferentes, por pessoas diferentes. Então cada um vai contar uma forma, de um jeito, puxando a brasa para a sua sardinha. Então veja, uns falam que foi da vontade de Deus, a divisão. Outros falam que a divisão foi para punir o reino de Judá. O reino de Israel, desculpa, lá no norte. No entanto, Deus ainda foi misericordioso. 2 Crônicas 35. 2 Crônicas 30, versículo 5. 2 Crônicas 35. Decidiu-se publicar em todo Israel, de Bersabé a Adã, um apelo para que viessem celebrar em Jerusalém uma Páscoa para o Senhor, Deus de Israel. De fato, eram poucos os que tinham cumprido a Escritura. O que é cumprir a Escritura? É todo mundo descer para celebrar a Páscoa em Jerusalém. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinha resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data. Então tinha uma data específica para celebrar a Páscoa em Israel. Porque não estavam santificados os sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não tinha reunido em Jerusalém. Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a Assembleia. Então veja, 2 Crônicas, nós vemos Deus dando um ato de misericórdia para o povo do norte se arrepender. Aí nós vemos lá, em 2 Reis 18:12. Voltando aí algumas páginas. 2 Reis 18:12. Isso aconteceu porque eles não obedeceram à palavra do Senhor, seu Deus, e violaram a sua aliança. Não obedeceram a tudo o que prescrevera Moisés, servo do Senhor. Não o ouviram e nem puseram em prática. Então, mesmo Deus sendo misericordioso com eles, o povo de Israel, ou melhor, o reino de Israel, lá no norte, não ouve a palavra do Senhor. E por causa disso, ele é destruído. E assim, em 722, se encerra o período da monarquia no reino do norte, chamado Reino de Israel. Certo? Agora nós vamos compreender um pouco sobre o Reino do Sul, que é aonde se constituiu a dinastia davídica, aonde se tinha a bênção de Deus e aonde se tinha o santuário de Deus, o lugar que Deus escolheu para ser a sua morada,
Só um adendo, né, a respeito lá da Samaria que eu esqueci. Então, uma das capitais do norte é a Samaria. Como a Samaria, então a Samaria foi a capital definitiva, né? O norte teve várias capitais, Efraim, Betel, teve Siquém, enfim. Então a Samaria também foi uma capital do norte, então o Reino do Norte, só para a gente concluir. O Reino do Norte teve uma capital chamada Samaria. Por que isso é importante a gente saber? Porque a Samaria, quando foi invadido e destruído o Reino do Norte, ela ficou uma cidade meio que desabitada. E os outros países começou a mandar estrangeiros para a Samaria. Então a Samaria começou a ser povoada por estrangeiros. E nós sabemos que existe uma consciência de povo formado em Israel, no povo de Deus, de que o povo de Deus é aquele que é filho de judeu. Então, os estrangeiros começaram a habitar a Samaria e com eles levaram os seus ídolos. Ou seja, constituindo lá também na Samaria um lugar de idolatria. Então houve uma miscigenação de gentes, de povos vindo da Assíria, né? Então, o rei da Assíria insere gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramete, de Sefarvim. Então veja, lá em 2 Reis 17, 24, 2 Reis 17, 24, nós vemos essa questão dos estrangeiros que são inseridos na Samaria para povoar aquele povo da Samaria. 2 Reis 18, 12 diz assim: assim foi Israel transportado de sua terra à Assíria, porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto. E tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado, como nós havíamos lido anteriormente. Então veja, a cidade da Samaria vai se tornar agora um lugar de idolatria. E aí, nós lemos lá no Evangelho de João, o texto de Jesus com a samaritana. Então vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região onde fica que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana, presta atenção: como, sendo tu, judeu, podes pedir a mim de beber, que sou uma samaritana? Entre aspas, os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Então veja, por que os judeus não se dão com os samaritanos? Por causa disso aqui, ó. Lá por volta do ano 722 a.C., quando o povo de Israel, o reino de Israel foi dividido, foi aniquilado, começou-se a povoar naquele território da Samaria os estrangeiros. E os estrangeiros começaram a levar ídolos. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver Jesus falando para a mulher samaritana buscar o seu marido. E ela vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. E então Jesus diz: você disse bem, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Veja, a Samaria havia conhecido 5 deuses. 5 deuses. E o Deus que ela adorava agora não era o Deus verdadeiro. Então nós temos aí os deuses
vindo da Babilônia, vindo de Cuta, de Ava, de Ramede, de Sefarvim, de Anamaleque, todas estas 5 nações que vieram povoar Israel, que eu havia falado agora para vocês, essas nações pagãs, trouxeram com eles 5 deuses. E agora, lá no texto de João 4, nós vemos Jesus falando de um 6º marido, né? Então nós temos aqui mais um Deus, que dá um total de 6 deuses. Rodrigo, mas ali está falando de marido, não está falando de Deus. Veja, se nós tomarmos o livro de Oséias, há um casamento entre Deus e a humanidade. Aqui no contexto da samaritana, nós estamos falando de deuses, não estamos falando de marido da samaritana. Então, o que significa? Significa que os samaritanos tiveram 5 esposos, 5 deuses. O marido que eles têm agora, que é o 6º Deus, não é o marido verdadeiro, não é o Deus verdadeiro. Eles vão precisar ter mais um Deus, que é o Deus verdadeiro. Quem é esse Deus verdadeiro? É Jesus. Então, Jesus. E quem é este Deus verdadeiro? Jesus. Este Deus verdadeiro é o 7º esposo. Então, nós sabemos que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, por que ali no texto de João 4 fala assim: os judeus não se dão com os samaritanos? Por quê? Porque os samaritanos serviram a pelo menos 6 deuses, se prostituíram com esses deuses, adorando estes deuses, e agora Jesus é o 7º esposo, o definitivo, aquele que quer celebrar um enlace matrimonial com a humanidade. Certo, minha gente? Isso é muito importante para nós entendermos o Novo Testamento. Então, a Samaria é vista pelo povo do sul como um lugar de prostituição dos deuses, aonde se instituiu a idolatria. Então, os judeus, aqueles que estão no sul, não se dão com os que estão no norte por causa deste fato histórico acontecido no Antigo Testamento. Aí então nós temos o Reino do Sul, que existiu de 930, então desde a morte, na verdade ele existe desde Davi, né? 1030 na verdade, né? Então, desde Davi nós temos o reinado no sul, mas se nós formos conversar a partir da divisão dos reinos, então ele existe desde 930 até 586. Este reino do sul é chamado de Reino de Judá. E aqui no Reino de Judá existe a dinastia davídica, ou seja, Davi, Salomão, aí depois veio Roboão, até chegar em 586. Então, há a dinastia davídica. Isso é muito importante. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a casa de Davi. E a casa de Davi está no sul, Reino do Sul, que se chama Reino de Judá. Por que Reino de Judá? Porque ali tem 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Judá dá o nome ao Reino do Sul. Esta capital sempre teve uma única capital, chamada Jerusalém. Quando Davi conquista Jerusalém, durante o seu reinado, lá por volta do século 11 a.C., ali já se institui a capital do reino, que até então, naquela época, era unificado. Então, desde sempre, a capital do sul é Jerusalém. Jerusalém. Lá em 1 Reis 14, 21 ao 31, 1 Reis 14, 21 ao 31, Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolhera entre todas as nações. Então veja, nós temos aqui o relato da história
da posse, da consagração de Roboão, filho de Salomão, da dinastia de Davi. Um fato muito importante, né? Então assim, Roboão foi um rei fraco. Nós não temos muito tempo para comentar mais especificamente sobre todos os reis do Reino do Sul e do Reino do Norte. Mas, já pulando alguns anos, nós temos a reforma de Josias. E aqui é muito importante compreender. Josias foi rei de Judá, portanto, descendente de Davi. E o que é que Josias faz? Ele descobre o livro da lei. O livro da lei é chamado livro da lei, mas é aquilo que nós conhecemos como o corpo doutrinário de Deuteronômio 12 a 26. Então veja que interessante. Deuteronômio 12, 26 está lá no comecinho da Bíblia. Mas ele foi escrito mais ou menos por volta do século 8º, 7º antes de Cristo. No tempo da governança do rei Josias. Quando o rei Josias governava Judá. Então, um dia, alguém descobre este livro da lei. E um dos feitos de Josias foi a reforma que Josias fez em Judá, em todo o reino. Na verdade, fora de Judá também, né? Porque o que é que Josias faz? A reforma josiânica. Ele destrói os templos do Reino do Norte, ele queima todos os reinos do Reino do Norte, ele monta uma escola que ficou conhecida como a Escola Deuteronomista. Então veja, como o livro da lei foi achado no ambiente do Reino de Judá, ele monta uma escola que vai ter uma interpretação teológica da Sagrada Escritura. Então, uma interpretação própria da Sagrada Escritura. Além disso, ele centraliza definitivamente o culto no templo. Então, se Salomão e os seus descendentes já havia trazido o culto para o templo de Jerusalém, agora com Josias nós temos a definitiva centralização do culto em Jerusalém. E isso é muito importante. Aí então, passando já alguns anos, nós temos outro evento no sul que é de fundamental importância: o exílio na Babilônia. Então veja, por volta do ano 597 a.C., nós temos a primeira deportação. Ou seja, a Babilônia, que é um império poderoso, ataca o reino de Judá. E nesse ataque, no ano 597, há uma primeira deportação. 2 Reis 24, a partir do versículo 12. Nós vemos ali a narrativa de como foi o ataque da Babilônia. O rei Nabucodonosor envia o seu exército e leva junto consigo grandes oficiais, e esses oficiais levam para a Babilônia a elite de Israel. O rei, que é o rei Joaquim, a corte do rei como um todo e os sacerdotes do templo. Passa-se algum tempo, né? E aí, no ano 586, nós temos uma segunda deportação. E é levado os levitas, o rei também é levado, né? O rei Sedecias, os oficiais, os médicos e todo mundo é levado. O templo é destruído, então não há culto e não há templo, porque quando o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a cidade de Jerusalém, ele destrói o reino de Jerusalém e leva consigo todos os habitantes praticamente de Israel. Fica lá em Jerusalém o tal de resto de Israel. Rodrigo, mas Israel não é lá no norte? Pois é, que confusão, né? O resto de Israel. Então, o resto de Israel é o povo que fica lá com o exílio da Babilônia, mas também depois vai ser o resto que volta da Babilônia. Então, o resto de Israel é aquele povo que fica na cidade destruída,
de Jerusalém, mas também vai ser o povo que vai voltar do exílio da Babilônia, que vai durar aí mais ou menos uns 70 anos. E aqui nós temos duas comparações: a escravidão no Egito e a escravidão na Babilônia. Claro, foram escravidões totalmente diferentes. Lá na Babilônia eles ganharam até terra. Aliás, quando foi para eles voltar da servidão da Babilônia, muitos nem queriam voltar. Imagine vocês, ganharam terra do rei lá na Babilônia, estavam cultivando, e eles sabiam que ao retornar para a terra de Jerusalém, eles haveriam de ter que reconstruir a cidade. E aí nós temos a figura do profeta Neemias, do profeta Esdras, que vai animar o povo para reconstruir a cidade. Então, no exílio, nós temos a construção do texto de Êxodo 40 a 48. Então, nós temos aí 8 capítulos do livro do Êxodo. Então, quando nós lemos Êxodo de 40 a 48, nós vemos lá um projeto de volta sonhado pelo povo no exílio. Então, olha que interessante. O povo que está no exílio, por volta do século VI antes de Cristo, está lá no exílio. Que exílio? Da Babilônia. Este povo que está aqui no século VI, olha para trás e vai contar a sua história desde a saída do Egito. Então vai se olhar neste deserto e o povo chora. Por quê? Porque lá no exílio não existe mais o templo. E se não existe mais o templo, não existe também mais o culto. Não é? Aliás, nós temos até um salmo, que agora não me vem à cabeça o número, mas eles diz assim: os oficiais nos pediram um canto, mas como nós haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Que resseque a minha mão. Então veja, o povo de Deus que está no exílio da Babilônia tem uma consciência tão forte de pertença na terra, lá em Jerusalém, que mesmo longe da terra, lembra-se da terra, lembra-se do lugar sagrado. E ali eles dizem: como é que nós haveremos de cantar os cantares do Senhor? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda a minha língua ao céu da boca. E ali também, no período pós-exílico, nós temos o surgimento do sacerdócio. Na verdade, a figura do sumo sacerdote nasce com o regresso do povo que vem da Babilônia. Claro que nem todos voltaram. Quando eles voltam para Jerusalém, a cidade está destruída e eles vão precisar ser animados pelos profetas. E veja, lá na Babilônia existem 2 grupos. O grupo de Ezequiel, o profeta. Então lá Ezequiel é aquele que dá forças, Deus lhe dê forças. Então lá em Ezequiel 37, de 1 a 10, que nós vemos a narrativa dos ossos ressequidos, nós vemos então a descrição da situação do povo. E como é que acontece a renovação das esperanças. Então o povo está na Babilônia desesperado, desmotivado para voltar para a terra de Israel, de Judá, para Jerusalém. Então o profeta Ezequiel vai narrar aquele texto dos ossos ressequidos para dizer: olha, nós vamos ser formados do nada. Hoje nós somos só ossos, mas de repente seremos carne, nervos, revestimento de pele, e nós nos reergueremos de novo. Então lá na Babilônia estão 2 grupos. O grupo de Ezequiel, que anima o povo a ter esperança para voltar e ser como antes. E nós temos o grupo de Isaías, o Deutero Isaías, porque nós sabemos que existem 3 livros de Isaías, né? Então o segundo Isaías, de 40 a 55, nos narra o povo oprimido
e escravizado, né? O povo que está subjugado ao poder de Nabucodonosor. É o cântico do servo sofredor, né? Quando nós vemos lá em Isaías 55, quando nós lemos o cântico do servo sofredor, o povo de Deus que é sofrido na Babilônia, mas que não se deixa vencer, que não se deixa ser oprimido e abatido, porque eles são alimentados pela esperança. E lá no exílio da Babilônia, veja, a Babilônia é muito importante para compreendermos o período do povo de Deus. Então lá no exílio da Babilônia, floresce uma literatura que retrata a desolação e mostra a saudade da terra que ficou distante. Então o povo que está na Babilônia tem saudade de Jerusalém. E isso é retratado através dos escritos proféticos. Então, o exílio representou o trágico fim da independência nacional com a queda da dinastia davídica do reino de Judá. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, nós temos a destruição da monarquia em Judá. Nós temos a destruição da dinastia davídica. E nunca mais se reconstituiu a dinastia davídica, a não ser com Jesus Cristo. Aquele que é o filho de Davi, que deveria reinar eternamente. Então, quando o povo volta do exílio, há uma promessa de reconstrução. Mas a monarquia não vai ser mais reconstruída. Nunca mais houve, então, em Judá, a dinastia davídica. Então, o exílio não só abriu um capítulo novo na história da formação da Bíblia, como também da história do povo judeu, após a volta do exílio. Então, quando o povo de Deus volta do exílio, aqueles que voltaram, eles voltam de uma maneira diferente. Os deportados, então, começam a reorganizar a sua vida comunitária e particular da forma como acharam melhor. Na realidade do exílio, surge uma instituição, que é o sacerdócio, aquilo que eu falava anteriormente. Aí, então, em 538, isso é muito importante, gente, 538 até 533, nós temos aquilo que nós chamamos de período persa. Se vocês perceberem, toda a história bíblica é uma sucessão de reinos que domina outros. Uma hora o reino do Egito dominou Israel, depois foi o reino de Nabucodonosor, da Babilônia, depois foi o período persa, o reino da Pérsia, depois foi o reino dos gregos, depois foi o reino dos romanos. Então, sempre na história do povo de Deus, eles foram dominados por algum império, por algum reinado, né? E aí, no período persa, nós temos uma promessa de libertação da escravidão. Nós temos uma promessa de retorno. Então, Ciro, rei da Pérsia, promete bancar a reconstrução do reino de Judá, do povo de Deus. E aí nós temos a figura de Neemias, né? Neemias e Esdras, como aqueles que vão ajudar o povo a reconstruir a cidade de Jerusalém e, de maneira geral, todo o território do povo. A Pérsia não quer rei, mas somente a estrutura da monarquia. Nasce a teocracia. Então veja, quando se volta da Babilônia, então a volta da Babilônia, há uma promessa de Ciro, rei da Pérsia. Só que Ciro, ele não quer ser rei de Jerusalém, rei de Judá. Então a Pérsia não quer rei, ela só quer a estrutura da monarquia. E aqui na volta da Babilônia, nós temos a instituição da teocracia.
Ou seja, Theos em grego significa Deus. Quem é que vai governar agora? Deus. Deus vai governar, sim, através dos sacerdotes. Então, o povo de Deus agora vai ser governado pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes. Porque agora nós estamos não mais num sistema de monarquia, mas num sistema de teocracia, onde Deus governa através dos sacerdotes. E é aqui que nasce a tal da lei do impuro, do puro e do impuro. Lei do puro e do impuro. E aqui os nossos irmãos evangélicos pegam bastante pesado, né? Quem é que pode servir a Deus? Quem é que não pode? Quem é puro? Quem não é, quem é impuro? Quem é isso? Quem é aquilo? Então, na volta do exílio da Babilônia, com esse regime da teocracia, no qual os sacerdotes vão dizer a respeito da lei do puro e do impuro. Lá em Levítico 12, por exemplo. Levítico 12, Esdras 7, capítulo 7 a 25. Nós temos então a teologia do puro e do impuro. E com esta lei do puro e do impuro, nós temos o nascimento da teologia da retribuição. Que os nossos irmãos evangélicos batizaram de teologia da prosperidade. O que é isso? Bom, eu dou R$100 para Deus, eu dou um sacrifício lá no templo e Deus me dá uma graça. Se eu faço isso, eu sou puro. Se eu não faço isso, eu não sou impuro. Então é uma barganha, um sistema de trocas com Deus. Eu dou algo para Deus e Deus me retribui com bênçãos e, sobretudo, com riqueza, né? Sobretudo quando se pratica o jejum, a esmola e a oração. Então, a lei do puro e do impuro e o nascimento da teologia da retribuição, ou a teologia da prosperidade. Aí, então, começa a aparecer dois grupos. O grupo dos puros, os que conseguem pagar os impostos, para o templo, obviamente. Então, o puro é aquele que serve, paga os seus impostos certinhos para os sacerdotes. Os impuros, então, são os pobres, os doentes, os estrangeiros, as mulheres, as crianças. Impureza é sinônimo de pobreza. Então, o pobre é o impuro. O pobre é aquele que não pode ser mais considerado como um filho de Deus, como um agraciado de Deus. Ser pobre é sinônimo de pecado, é sinônimo de maldição de Deus, é sinônimo de castigo de Deus. A pureza é sinônimo de riqueza. Então, o puro é o rico e o impuro é o pobre, o doente, o desvalido. Só que na Bíblia, Deus tem uma preferência pelos anauins, os pobres da terra, os miseráveis, os pobres dos pobres, aqueles que não têm nada. Deus vai preferir estes. Ao passo que alguns textos sagrados nos mostram esta importância da retribuição da lei do puro e do impuro. Então, uma pessoa impura, ela não podia nem entrar no templo. Ela ficava nos átrios do templo, fora, porque não podia entrar. Quantas igrejas por aí começam a selecionar quem é digno e quem não é digno de entrar na igreja? Quem pode e não pode isto? Ao passo que Deus é o Deus da misericórdia e da acolhida. Nós temos consciência do nosso pecado e sabemos até onde podemos ir nas nossas tradições. Mas o que nós não podemos é colocar as nossas tradições acima do nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos excluir Deus da vida das pessoas e não podemos excluir as pessoas da vida de Deus. Deus preferiu os impuros. Ele foi tomar alimento com um cobrador de impostos,
ele se sentou à mesa com uma prostituta, enfim, Jesus preferiu os impuros. E aí, os sacerdotes, que eram os puros, viam Jesus como um impuro, como aquele que não cumpria a lei, como aquele que não era o verdadeiro Messias. Mas Deus, recapitulando, prefere aqueles que são os impuros. Deus prefere aqueles que são os excluídos. Então, dentro desse período persa, nós temos toda a reconstrução do território de Jerusalém, a reconstrução do templo. Isso é importante dizer. Aqui no período persa, né, o povo volta da Babilônia e nós temos então a reconstrução do templo. E esse aqui vai ser chamado de segundo templo. Ele é o segundo. Por quê? Porque o primeiro foi aquele que Salomão construiu. Então, Salomão construiu o templo lá por volta do ano 900. 400 anos depois, o templo é destruído. Quando o povo volta do exílio, eles vão reconstruir às duras custas o templo. Este templo aqui é maior que o primeiro, mais suntuoso, mais elegante. Este segundo templo aqui vai ser destruído definitivamente no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano. O Império Romano invade Jerusalém e destrói definitivamente o segundo templo, e ele jamais voltou a ser reconstruído. Então, um fato bastante importante do período da história do povo de Deus, do povo que foi escolhido para receber a promessa de Deus e levar adiante. Um povo que é resiliente. Um povo que chegou a ser reduzido a um punhado no Egito. Depois chegou a ser reduzido a mais um punhado na Babilônia. Depois, no século passado, século 20, chegou a ser reduzido a um punhado. Milhares de milhares foram mortos no Holocausto por Hitler. E, no entanto, um povo que continua fiel a Deus. Um povo que continua servindo ao seu Deus. Aí, então, para nós irmos para os finalmente da nossa aula, de 333 até o ano 63 a.C., nós temos o período grego. Os gregos vão dominar o território da Palestina, né? O período grego. Alexandre Magno derrota o Império Persa na Batalha de Ipsos, dominando a Palestina, a Síria e o Egito. Então, veja, o território grego se expande e agora quem está no poder são os gregos. Já passou o tempo dos assírios, já passou o tempo dos persas, dos babilônios, e agora quem está no poder é os gregos. Em 323, Alexandre Magno morre sem deixar descendentes e começa um período de lutas de poder. E aí nós temos o período dos Macabeus, aqueles livros dos Macabeus que nós temos na Bíblia. E ali é uma sucessão de poder, um roubando o poder do outro, porque Alexandre Magno não havia deixado descendentes, até porque morreu muito jovem. Aí então, os Ptolomeus governam como proprietários de tudo. Por fim, então, um grupo chamado de Ptolomeus vão tomar o poder e vão governar no período chamado de período grego, né? Os Ptolomeus. Antes, nós tínhamos, então, outros que haviam tomado o poder, e agora os Ptolomeus governam como proprietários de tudo, de pessoas, animais e terras, conseguindo, então, estabilidade e grande desenvolvimento. É nesse período, por exemplo, que nasce a filosofia, né? A filosofia está num grande borbulho no mundo todo, no mundo ocidental. Então nós temos aqui o aumento de impostos para financiar as guerras, trazendo várias consequências, né, com isso. Então, financiamento de guerra, plantações e campos são devastados, há um recrutamento de homens para o exército grego, e o poder e a glória dos grandes são sustentados
pelos escravos. Os escravos, então, vão servir ao Império Grego, dando forças a este Império Grego. Aí, então, neste período, se nasce 7 livros. 7 livros da Bíblia. Nós temos 7 livros da Bíblia que são escritos mais ou menos neste período, né? O período chamado período grego. Então nós temos aqui Judite, Tobias, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Baruque, e Eclesiastes. São 7 livros que são escritos em grego e que os judeus não aceitaram entrar no seu cânon, né? Nós víamos isso lá no comecinho do curso, né? No primeiro bloco. Por quê? Porque Deus, segundo ele, só fala hebraico e estes textos foram escritos em grego. Então é muito importante nós falarmos sobre o surgimento desses livros. Alguns surgiram um pouco antes, outros surgiram durante este período, o período grego, mas nós temos aqui então 7 livros escritos em grego, né? No qual então o livro de Eclesiastes procura desmistificar a lógica dos poderosos, mostrando que o império vem e passa. O Eclesiastes começa assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Efemeridade das efemeridades, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Nós não temos permanência neste mundo. Veja, vocês estão governando agora, daqui um pouco vai ser outro. Os tempos passam, né? O que é o tempo? Então, o livro do Eclesiastes mostra para nós este grande momento na história do povo de Israel, dos escritos sagrados do povo de Israel. Aí então, para encerrarmos a nossa aula, a partir do ano 63, nós temos o Império Romano, que invade e toma o poder dos gregos. A partir de 63, nós temos o domínio romano. Então, o Império Romano consegue conquistar o poder e domina então a cidade de Jerusalém. Jerusalém é sitiada pelas tropas de Pompeu e que com Júlio César e Crácio formavam um triunvirato. Então era um poder triuno, né? Os 3, Pompeu, Júlio César e Crácio, governavam. Aí em 47 a.C., em meio a uma guerra civil, as legiões de César rendem os pompeanos na Palestina. Então, 47 antes de Cristo. No ano 50 antes de Cristo, quando o autor escreve o livro de Sabedoria, o último do Antigo Testamento, então veja, o Império Grego terminou no ano 63. Um pouquinho depois disso, nós temos lá um dos 7 livros escrito em grego, o livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento. Então, o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Imagine você que o Antigo Testamento demorou mais ou menos quase 2000 anos para ser escrito, né? E o último livro terminou de ser escrito no ano 50. A Sabedoria, o último livro do Antigo Testamento. Então este texto olha esta longa história do povo de Deus, esta longa e abençoada caminhada do povo, e ele colhe a profissão de fé. Veja, sim, ó Senhor, de todos os modos engrandecestes o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixastes de olhar por ele e de socorrer. O Salmo 19. Então o povo se sente sempre visto, olhado, querido, acompanhado por Deus. Este Deus que jamais os desamparou.
Aí no ano 37 a.C., nós temos a ascensão de Herodes. Com o apoio e vigilância romana, Herodes, que era de origem árabe, torna-se rei da Judéia, dando ao início de conquistas dos países vizinhos, das regiões vizinhas. E Herodes então vai se tornando um grande poderoso. 37 a.C. Aí, um fato bastante curioso dentro desse período romano, mais ou menos no ano 7 a.C., ou no ano 6 a.C., essa data aqui é muito importante. Nesta data nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Rodrigo, como é que Jesus nasceu antes de Jesus? Pois é. A nossa conta aí de anos está mais ou menos errada, né? Nós estamos pelo menos uns 7 anos atrasados. Então nós deveríamos estar no ano 2027, por exemplo. Por quê? Porque o ano 1 foi contado como o nascimento de Cristo. Mas hoje, segundo a pesquisa bíblica, a arqueologia, os dados científicos, se sabe que Jesus nasceu mais ou menos neste ano. No ano 7, no ano 6, mais ou menos, nasce Jesus em Belém, na Judéia, ou em Nazaré, na Galileia. Não se tem ainda provas científicas de que Jesus tenha de fato nascido em Belém. Belém é a cidade de Davi. Lembra? Era uma promessa que aquele que governasse por toda a eternidade, né, o sucessor da dinastia davídica, deveria nascer em Belém. Mas é mais certo que Jesus tenha nascido em Nazaré mesmo. Então ele nasce em Nazaré, na Galileia, que é uma cidade anexada à Judéia, do rei Herodes, né, sob a permissão de Augusto. Né, o imperador César Augusto permite a governabilidade de Herodes, que no ano 27 a.C. tornara-se imperador de Roma. Então, Herodes é subordinado a César Augusto e ele permite então essa governabilidade. No ano 4 a.C., Herodes morre e o reino é dividido entre os seus filhos, Arquelau, Herodes Antipa e Felipe, os 3 filhos do rei Herodes. Conquistam então o reino do seu pai e o dividem. A seita judaica dos zelotas inicia a guerra civil na Judéia e no ano 6 depois de Cristo, Arquelau é deposto e o reino se torna uma província de Roma. Então veja, mais ou menos aqui no ano 7 a.C. nasce Jesus, aonde nós queríamos chegar. Então toda a nossa história, que foi um pouco corrida, né, para a gente entender, claro que não dá para aprofundar tudo, e talvez possa até ficar um pouco confuso essas questões de citação, de datas, mas o que era importante é que nós chegamos então ao nascimento de Jesus. E vai ser daqui para frente que nós vamos continuar a nossa aula de semana que vem, através do bloco 4, conhecendo a figura de Jesus. Obrigado por terem permanecido conosco, por nos ajudar a evangelizar. Peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que interceda por nós. E lembrando, gostaria de desejar aqui os parabéns a uma das nossas alunas fiéis, a Marina, lá de São José dos Campos. Nesta oração, colocando ela e todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal de evangelização, pedindo que Nossa Senhora nos proteja e nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti.